quando é feito um acordamento para se realizar algo e existe uma diretiva nesse sentido, acontece de existir uma elenque de possibilidade que abre nesse momento. E até a questão daquilo que é possibilitado e disponibilizado para aquele tentame. Quando o Chico foi iniciar a tarefa dele, da psicografia, mediunidade ostensiva, Emmanuel colocou para ele 3 condições que ele precisaria ter para que fosse possível aquele trabalho. E colocou para ele que a primeira condição era disciplina, a segunda condição, disciplina, e a terceira condição, disciplina. E quando ele coloca esse trio de condição, não foi por acaso, mas porque ele é sabedor de que somente no hábito constante em torno daquela aspiração concreta que é possível adquirir um automatismo daquilo que vem da disciplina, que me dá a condição de enfrentar a adversidade que for para seguir naquele caminho. Porque há momento que somente um automatismo, uma disciplina forte, me permite lidar com dada situação. E essa questão de adquirir um hábito é curioso, porque quando se fala no físico, existe uma janelinha de 14 dias para a papila gustativa ser substituída. Daí, se o indivíduo quer se acostumar sem um açúcar num café, ele precisa dar 14 dias que a papila gustativa dele adequa aquilo. O café tem um açúcar natural, não é necessário adicionar, mas para aquele que está com esse costume, esse hábito, que é um vício, se ele der 14 dias, ele adapta aquilo. Se pegar a mucosa interna do intestino, ela é substituída numa janela de 1 mês. Toda a célula ali que faz a recamação interna do intestino é substituída. Então, existe um hábito ali do intestino, do comando que existe ali, de fazer uma substituição periódica. Quando se fala em adquirir uma prática e incorporar ela como hábito, é dado uma janela de 21 dias. Eu me pego na maledicência e quero combater esse hábito nocivo.
eu vou vigiar no extremo 21 dias. E se eu conseguir não cair na maledicência em 21 dias, depois disso vai facilitar. Continua difícil pela sombra que eu trago, mas facilita continuar não caindo na maledicência, porque eu criei um hábito que passou por uma disciplina de vigiar sobre mim mesma, sobre a minha língua, para não falar mal durante 21 dias. Daí que o hábito, ele é criado em cima de uma disciplina sólida, ativa, que quanto mais eu perlustro esse caminho, mais eu fortaleço o meu comando disciplinatório. E quando acontecer uma tempestade que venha de fora, uma situação de teste, uma tentação limite sobre mim, porque se é tentação é algo que diz de uma vulnerabilidade que eu trago. Vier enchente sobre a minha casa mental, eu consigo ficar naquele caminho porque treinei aquele hábito por uma disciplina que eu cuido de intensificar. E quando se fala na caminhada que o Chico fez, de pelo menos 70 anos de mediunidade ininterrupta, isso só foi possível porque ele adestrou a disciplina de si mesmo, no que ele deveria realizar, no labor que o competia, naquilo que ele precisava estudar, aprimorar, para que fosse feito o que era dado a ele fazer. Por isso que quando se fala em consciência do que me compete, isso passa por uma disciplina que eu preciso exercer. Porque se eu me deixo a fluxo, a deriva, vai falar é meu instinto, é meu egoísmo, é minha inveja, é meu ciúme, é minha avareza, é o meu ensimesmamento doentio. E existe até uma divisão que Joana de Anjos havia colocado num livro da série psicológica entre aquele que é psicológico e fisiológico. Porque aquele que está no estágio fisiológico, ele é da cintura para baixo. Dormir, comer, fazer sexo. Aquele que despertou para uma realidade transcendente, que adentrou o caminho psicológico, é da cintura para cima, onde ele ativa elemento de sublimação. Até quando se fala em hormônio, existe uma orientação para o médium no dia que ele vai estar numa reunião de desobsessão, num trabalho desse jaez, aquele que é casado e vive castidade, porque vive isso no casamento, ele é orientado a evitar a relação sexual naquele dia pelo hormônio do orgasmo que é lançado no sangue e prejudica a ação do hormônio pineal, que é o hormônio da mediunidade, da conexão com a esfera
crística. Daí, até em termos de hormônio, quando eu sou fisiológica, eu vou ter circulando no meu sangue um hormônio que me conecta à terra, à sombra. Para que seja possível a conexão com uma esfera sublimada, eu preciso fazer circular no meu sangue um hormônio da cintura para cima, que aí acontece a partir da pineal, que facilita e me predispõe a uma conexão com a espiritualidade maior. E essa questão de um trabalho no entrega mediúnica, isso precisa ter cautela, porque eu vou oferecer para o outro de graça o que de graça eu recebi. Mas mesmo no ambiente da minha rotina, onde eu vou para o trabalho, do ganha-pão, que é um outro trabalho, não aquele onde eu estou diretamente atuando na mediunidade, mas aquele outro trabalho que eu vou, que é remunerado, que é o ganha-pão. Diário. É preciso ter cuidado para que ali a minha doação suplante o interesse. Porque se eu vou para o meu trabalho remunerado com um interesse pessoal, isso me prejudica na renúncia. E em Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, fala um pouquinho de experiência de Exaías, onde no capítulo 8 vai falar a situação do Acelino, em que ele começou a permutar e a movimentar recurso financeiro com a mediunidade que ele tinha recebido. Ele foi aquinhoado com energia medianímica, a título precário, para atuar a serviço do outro, que é o que acontece. Existe esse quinhão de confiança energética a título precário para que aquilo seja vertido na direção do outro, gratuito, porque de graça recebi, de graça vou dar. E ele começou a comercializar com essa energia medianímica. Fez uma abonação, um desconto para o desvalido da sorte. Aquele com dificuldade para arcar com aquela consulta, mas estipulou preço e entrou num comércio nefando com força oculta, que trazia também um interesse subalterno e que menoscabou e manchou o trabalho dele, levando ele a sair daqui falido moralmente, na proposta que ele havia feito. Isso passa por detalhe do meu dia, como naquilo que eu vou fazer, vencer o interesse subalterno que eu trago. Aquilo que é sombra em mim. Isso é possível quando eu elejo abnegação e renúncia como roteiro. Porque este é apanágio daquele que se vence. A renúncia espontânea é um apanágio da alma heróica, meritosa, que logra se superar.
se vencer. Por isso o olhar muda. Até naquilo que eu vou fazer, que precisa acontecer em termos de mercado de trabalho, de ir para aquele emprego, de pagar conta, mas, e aí entraria receber, mas precisa ser a minha flecha, a minha vibração para cada situação dessa, o desapego, a abnegação, o desinteresse e o desejo de verter de graça na direção do outro o que de graça tenho recebido. Até porque quando se fala num preparo para exercer um trabalho, isso não começou aqui. Isso é algo que eu fui aquinhoada no astral, com o curso que eu fiz, veja, de graça, que foi ofertado a mim como capacitação, orientação, conselho, alteração genética, mapa reencarnacional, que descerrou um mic já ativo em mim que me possibilita exercer tal profissão. Mesmo porque, quando até isso é citado no livro dos Espíritos, que no intervalo entre reencarnação no astral, em 15 minutos, eu consigo realizar coisas que poderia demorar anos na Terra. Então, o aproveitamento no astral é outro. Daí, quando estou lá, nesse intervalo, ali é dado a mim curso e aprendizado inimaginável, que me forja e me equipa com uma série de ferramental para a boa luta, para o bom combate. E de graça, isso é dado a mim. E isso é que me possibilita aqui ter condição de aperfeiçoar numa área, de fazer tal estudo, de fazer tal curso, o que for. Mas o que vem na subsequência, quando estou aqui, dimana de uma capacitação que recebi enquanto estava lá, gratuitamente. E com isso, acaba que, como ele comenta aqui, o consultório dele começou a ser procurado, ficar famoso. Esse é o risco, porque se eu abro uma porta para mercadear com a sombra, vai ter plateia, vai ter procura que se intensifique, é grande, porque aquilo é bancarrota moral para mim. Então a porta é larga, ela se abre com facilidade e atrai multidão. E foi o que aconteceu no caso Intela. Ele baixou a guarda, entrou numa onda de capricho apaixonado, conexão com baixo aviso, denso palpite. E isso eclodiu numa vazão insciente sobre a percepção dele, que se aprisionou na mentira que criou para ele mesmo. Por isso o cuidado, porque quando existe uma disciplina crística, isso favorece permanecer de pé na situação que for.